Dizem que estamos todos fortemente ligados à nossa alma gêmea por uma linha vermelha invisível. Mas às vezes está mesmo à sua frente. Novo Cupra Leon. Muito boa noite, estamos em Informação Privilegiada e às quartas-feiras é dia de Rui Rio, sem hipocrisia. Hoje o tema escolhido é o estado da saúde em Portugal. São convidados desta Informação Privilegiada Eduardo Costa, professor catedrático em Economia de Saúde, e também Pedro Escada, médico otorrinolaringologista. Já vamos apresentar melhor os nossos convidados. Doutor Rui Rio, muito boa noite. Porquê que escolheu este tema? Olha, eu estava a olhar para ali e aquilo não foi lá muito sem hipocrisia. Foi com alguma hipocrisia, eu explico-lhe porquê. Eu tive aqui um programa sobre saúde. Há um mês atrás tive um programa sobre saúde. Recordamos. Em que eu disse que se tivesse ganho as eleições eu ia mudar o nome do Ministério, tentar ter coragem para mudar o nome do Ministério e ser Ministério da Saúde e da Doença. Porque o atual Ministério é da Doença, não é da Saúde, não faz quase nada pela preservação da saúde, trata é da doença. E, portanto, aqui o Estado da Saúde devia ser o Estado da Doença, sem hipocrisia, que é o que hoje vamos falar. Portanto, hoje vamos falar o estado da saúde, mas na lógica da assistência, na lógica de quando as pessoas estão doentes, como é que o Estado as trata. E eu fui ver uns números, também temos aqui um economista que também conhece os números muito melhor do que eu, e verifiquei, não tinha visto, que nos últimos 10 anos, 2013, 2023, o país, portanto, o Estado, as famílias, os seguros e as IPSS, todos juntos, gastam mais, ou investem, consoante se queira, 65,6%. Já viu que em 10 anos gasta-se mais 65,6%. Há aqui um indicador importante. E a inflação, quando foi acumulada? Mais ou menos 18%, 19%. Tinha que fazer um cálculo. Ajudou também a crescer esses números, naturalmente. Portanto, para uma inflação de 18%, aumenta 65%. E é curioso que o Estado aumenta 63%, mas os 65 é a média. Mas as famílias gastam mais 71,2%. Aqui vamos comparar com outro número, não tanto com a inflação, mas com os salários. Os salários cresceram cerca de 25%. Portanto, quando as pessoas lá em casa se queixam do custo da habitação, se começarem a pensar bem, têm também de se queixar do custo da saúde, porque quem tem cuidados de saúde, pois há aqueles que não têm dinheiro e também têm esses problemas. E quando falamos de saúde, são consultas, cirurgias, medicamentos, são as despesas tudo. correntes com a saúde, é tudo. Mas os seguros, embora o número seja mais pequeno, crescem 111%. Não é? Porquê? Porque realmente há aqui um claro empurrar da despesa, mas não é tanto a despesa, o Serviço Nacional de Saúde. Não tem hoje os privados, agora já é mais político, é a minha opinião, não tem hoje os privados, como eu defendo que sejam, como complemento àquilo que o público não consegue fazer, porque, entretanto, o peso dos privados já é de tal ordem que já estão mesmo dentro do próprio sistema. E se algum dia se quiser andar para trás, tem de ser muito devagarinho, porque o público não está capaz, neste momento, nem de longe nem de perto, de cumprir. Mas depois, outra coisa engraçada, que não tem graça nenhuma, é que nós assistimos a mais queixas, não é? Ou seja, gasta-se muito mais, ou investe-se, quem quiser dizer que a saúde nunca é gasta, é sempre investimento, tudo bem, depende agora dos critérios, aqui estou a falar de despesas correntes, gasta-se muito mais, mas depois há mais queixas. E outra coisa, por exemplo, há um aumento da mortalidade. A mortalidade, em 2022 morreram, isto é até um número engraçado para as pessoas, eu agora não vou dizer quantas pessoas morrem por ano em Portugal. Não é, ano passado morreu 500 mil e no outro ano tinham morrido 250. Não é assim, isto tem um padrão. As pessoas se calhar não têm noção de quantas pessoas morrem por ano em Portugal. A média andava há uns anos atrás, antes da Covid, ali à volta dos 110, podiam ser 111 mil, podiam ser 109 mil, à volta de 110.
mas em 22 já foram 124 mil, a passar os 124 mil. Ou seja, a taxa de mortalidade tem aumentado bastante se compararmos à situação pré-Covid. Já agora também um número engraçado, repito, não tem graça nenhuma, até é mau para Portugal, mas morrem 124 mil, nascem 85 mil. E aqui também vemos um outro tema, podemos associar aqui um outro tema chamado imigração, não é? Que estamos ali a colmatar este problema. Muito bem. Como economista, que eu sou economista, não consigo perceber isto. E, portanto, penso assim, há desperdício, há desorganização, há uma produtividade insuficiente, o que até baixou, é só o envelhecimento que explica isto tudo. E então a minha tendência era, vou pedir ao Dr. Eduardo Costa para me ajudar a raciocinar, que ele também é economista, deve ter dificuldade em entender, mas já arranjou a explicação. Mas depois não era uma coisa fair, não era uma coisa correta, só economistas aqui. E então tínhamos de trazer também aqui um médico com muita experiência do Serviço Nacional de Saúde, não está lá há 5 nem 6 anos, portanto, que tem sensibilidade para os números, com certeza, mas também tem depois um outro contraponto, que é, olha, o número diz isso, depois na prática a coisa é desta maneira. Portanto, na prática, o que eu hoje gostava aqui de falar, ou que vamos falar, é sobre o estado da saúde, digamos assim, então, e onde é que se devia agir, e onde é que estes números podem estar a mentir um bocadinho face à realidade. É exatamente isso que vamos falar. E a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros alertam que os profissionais precisam de ser valorizados e que é preciso dar melhores condições de trabalho a quem quer ficar no Serviço Nacional de Saúde. O bastonário dos médicos diz mesmo que a saúde não pode ser uma arma de arremesso político. Não é preciso ser médico para fazer o diagnóstico da saúde em Portugal, mas na dúvida é melhor perguntar. Onde é que o doutor internaria o Serviço Nacional de Saúde? Nos cuidados intensivos? É uma resposta muito interessante. Talvez acabou por dar a resposta mais adequada, que é nos cuidados intensivos. Porque isso permite ao Serviço Nacional de Saúde, e é assim como eu vejo, ainda temos capacidade para mudar este paradigma do fatalismo do SNS. O bastonário da Ordem dos Médicos defende à cabeça uma reforma no funcionamento dos hospitais e os políticos têm a responsabilidade de o fazer. Falta coragem política de mudar a forma de gestão do Serviço Nacional de Saúde. E há aqui um eixo que eu acho que é muito importante, que tem a ver com a organização do SNS, nomeadamente com a organização, por exemplo, dos hospitais. Eu quero que as pessoas tenham consciência que hoje os hospitais funcionam como funcionavam há 50 anos atrás e reformar, ao mesmo tempo, o serviço de urgência. Nós sabemos que o serviço de urgência é um grande problema do SNS. É a consequência da degradação do SNS, porque, de repente, achou-se que se podia abrir uma porta 24 horas por dia, todos os dias do ano. Como o sistema não funciona, aqui há sempre uma porta aberta. O país está a preparar as contas para o próximo ano e todos sabem que não há grande margem orçamental. Mas o bastonário sublinha que os médicos estão a sair do país e isso tem de ser travado. Falamos de dinheiro? Fala-se de projetos, fala-se de condições de trabalho, fala-se dos médicos terem uma carreira médica, terem condições adequadas para, por exemplo, poder receber e dar formação médica. Eu vou-lhe dar um número que é um número ilustrativo. A Ordem dos Médicos, nos últimos 10 anos, inscreveu 14 mil médicos especialistas. O Serviço Nacional de Saúde, nos últimos 10 anos, teve mais 5 mil médicos especialistas. Para onde é que foram esses 9 mil médicos especialistas? Para onde foram? Que o SNS não conseguiu captar. Muitos deles estão a trabalhar no setor privado. Aqui, ao lado da Ordem dos Médicos, encontramos a Ordem dos Enfermeiros, outra classe profissional, a mesma preocupação. Há poucos e é preciso valorizar as carreiras. Ora, um enfermeiro leva em ordenado líquido para casa menos de 1.000 euros. E temos que dizer sem hipocrisia que, na verdade, fica muito aquém daquilo que seria a justa remuneração destes enfermeiros. O enfermeiro que entra agora na carreira é confrontado, na maioria das situações, com contratos precários. Contratos de 6 meses, que lhes vai dificultar uma fixação. Eu sou, por exemplo, de uma cidade no centro do país. Quero exercer funções em Lisboa. Fazem-me um contrato de 6 meses,
venho 6 meses para Lisboa, depois não me renovam o contrato, vou de malas às costas para outro sítio. Portugal tem falta de enfermeiros. Em 2021, a média era de 7,7 enfermeiros por cada 1000 habitantes. Na União Europeia, era de 8,5 enfermeiros por cada 1000 habitantes. A isto acrescenta-se os locais onde, não raras vezes, não cabe nem mais um doente. Espaços exíguos, em que estão lotados com excesso de doentes e que não é de maneira nenhuma nem dignificante e que não é de maneira nenhuma locais propícios para uma prestação de cuidados de qualidade, com riscos acrescidos de grande proximidade de utentes. Estou a pensar em serviços de urgência, por exemplo, em que os doentes estão à espera ou que já foram observados e estão à espera de uma decisão clínica, por exemplo. Médicos e enfermeiros pedem consenso entre os políticos, tanto mais que a saúde é o que os portugueses têm apontado como o mais problemático. Eu não queria que a saúde continuasse a ser uma arma de arremesso político. A saúde não pode ser uma arma eleitoral. A saúde tem que ser uma arma para nós tratarmos e ajudarmos as pessoas. Nós estamos num sistema centrado na doença e no hospital e nós temos que virar aqui o nosso alvo de atenção e devemos virar-nos para os cuidados de saúde primários. Os profissionais de saúde estão em negociações com o governo, que tomou posse há 4 meses. Hoje o tema é exatamente este, o estado da saúde em Portugal. São convidados Eduardo Costa, professor em Economia de Saúde, e Pedro Escada, médico otorrinolaringologista. Dr. Rui Rio, como é que se travam as saídas do Serviço Nacional de Saúde? Esta reportagem já nos deu algumas ideias. Deixe-me complementar também, já que fui ver os números, também tenho que mostrar serviço, não é? Não, mas uma pergunta, uma coisa engraçada. Quantos médicos há em Portugal? Quantos médicos há em Portugal? As pessoas têm noção? Há 5 mil, há 50 mil... Há, neste momento, 60.300 médicos. 60.300 médicos. Quanto é que havia há 10 anos? Há 10 anos havia 48 mil. Portanto, cresceram 37,7% o número de médicos nestes 10 anos. Só que, e tem a ver também com esta peça, que no Serviço Nacional de Saúde cresceram 23%, e no privado cresceram quase 50%. É aquilo que ali era dito pelo bastonário. Nos enfermeiros já não é exatamente assim. Há aqui em cima da mesa que, provavelmente, pelo menos ali o Dr. Pedro Escada não vai concordar quase certeza, não sei, veremos, mas eu agora que não tenho nenhum cargo político, não tenho responsabilidade, é sem hipocrisia mesmo. Faz sentido, por exemplo, que os médicos formados nas universidades públicas, já que é um curso caro e as propinas são iguais àquelas dos cursos de esferográfica e papel, digamos assim, para nos entendermos, faz sentido que os médicos, como os pilotos da Força Aérea, antes de fugirem para a TAP, tenham de estar 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos no Serviço Nacional de Saúde, ou então que compensem o Estado se imediatamente forem para o privado. Isto faz sentido? Tem lógica, não é? Mas, a par disso, é evidente que se tem de dar uma perspectiva de carreira e tem de se ajustar os vencimentos. Sendo que, e é uma pergunta até que eu faço, porque a minha percepção é que, por exemplo, aqueles médicos que fazem o SIGIC são aquelas operações, cirurgias, não é? Que se fazem para lá da hora para abater ou tentar combater as listas de espera e em que o médico é muito melhor remunerado quando faz o SIGIC do que quando está a trabalhar no seu horário normal. A minha pergunta é, mas é assim que se vai lá? Não, porque isso aí até cria disparidades entre médicos. Desde logo, penso eu, entre os que são cirurgiões e aqueles que não são cirurgiões. Agora, esses que não têm SIGIC, aqueles que estão confinados ao serviço público, que no fundo é o que nós queremos, eu acho que aí é inevitável compor o quadro remuneratório, porque, enfim, não se pode pedir às pessoas que sejam irracionais. Pode-se pedir às pessoas que estejam no Serviço Nacional de Saúde há algum tempo, porque aprendem e porque é importante. A partir de uma dada altura não vão ficar a aprender até ser velhos e a ganhar menos. Portanto, aí é inevitável. E nos enfermeiros também, diga-se de passagem, que os salários nos enfermeiros também são muito baixos. Não é? Portanto, ontem e hoje assistimos a 2 dias de greves dos médicos. Faz sentido esta greve, esta luta por melhores condições por parte dos médicos? Não vou avaliar, não vou dizer se esta greve em concreto ou esta luta, o que fazem em concreto num dado momento, faz sentido ou não, sendo que uma greve dos médicos é uma coisa que eu se fosse médico, só faria das últimas circunstâncias.
Mas eles também têm a sua razão. Portanto, a questão das horas extraordinárias, por exemplo. As extraordinárias têm umas horas... Portanto, nós temos muito mais médicos, mas também temos mais horas extraordinárias. Também temos SIGIC. E ainda temos uma outra coisa, que é a contratação de médicos através de empresas de trabalho temporário. Portanto, sai mais caro ao Estado, que é outra coisa que eu não entendo. Porquê é que o Estado está a contratar médicos a preço mais caro, porque o intermediário tem de ganhar, e não abre o quadro de uma forma atrativa para as pessoas virem para dentro do quadro. E aí tínhamos mais médicos, tínhamos melhor serviço e, eventualmente, até menos gastos. Agora dependeria dos salários que se viessem a dar. Portanto, eu acho, repito, como economista eu tenho dificuldade em entender. Isto não bate certo, não é? São coisas... há aqui dessintonias, pelo menos nestes números, não é? Professor Eduardo Costa, boa noite. Como é que se trava tudo isto? É só uma questão de números? Boa noite e obrigado pelo convite. De facto, os números são importantes, mas os números não contam a história toda. E quando nós olhamos para os últimos anos, nós tivemos um reforço substancial do número de profissionais de saúde no SNS em Portugal e do número de profissionais de saúde no país como um todo. Mas Portugal tem uma particularidade que o diferencia de vários outros sistemas de saúde, que é o facto de termos um sistema de saúde que chamamos o dual practice, ou seja, os profissionais de saúde que trabalham simultaneamente, o mesmo médico, trabalha simultaneamente no setor público e no setor privado. O que gera uma concorrência para aquilo que são as unidades públicas que é difícil, de facto, de se acompanhar. Nós temos tido evoluções ao longo dos últimos anos das remunerações dos vários profissionais de saúde, dos médicos também, mas, de facto, ainda existe aqui um desfazamento naquilo que é a competitividade relativa do setor público versus, por exemplo, ao setor privado. Portanto, eu concordo que, do ponto de vista remuneratório de carreira, é preciso dar perspectivas aos profissionais de saúde que, de facto, vale a pena ter uma carreira no SNS. Contudo, a questão da atração e da retenção de profissionais de saúde vai para além da mera questão salarial. Nós, aliás, realizámos um estudo muito recente há pouco tempo, com um inquérito a médicos em Portugal, para tentar perceber quais é que são os fatores que fazem com que, de facto, consigamos fixar os médicos. E para além da questão remuneratória, que surge, obviamente, surge também a questão da valorização da autonomia no trabalho, e, portanto, a estrutura ser uma estrutura menos hierárquica, menos burocrática. E temos alguns modelos que hoje em dia tentam colocar isso também no SNS, mas ainda é um caminho que se tem que fazer. E a questão da formação, que também é uma questão das oportunidades de formação, o acesso a toda essa panóplia de possibilidades que, de facto, podem fazer com que consigamos reter alguns profissionais no SNS. Agora, não me parece que, olhando apenas para a questão da remuneração, consigamos chegar lá, sendo que também temos que ter a noção de que qualquer aumento de remuneração no SNS é despesa pública, portanto, é no limite de dinheiro dos contribuintes, que tem que ser, obviamente, considerado na medida em que temos um problema com os médicos, mas não é o único grupo profissional da saúde que tem, de facto, estas dificuldades. E, portanto, há aqui uma questão de equilíbrio entre os vários grupos profissionais que tem que ser analisada. Dr. Pedro Escada, o que é que os médicos preferem? Eu acho que temos que começar por saber exatamente o que é que os médicos que estão numa geração, que é a geração em que estão no início de fazer uma escolha para que modelo é que preferem estar, não é? E basicamente eu diria que quando um médico, por exemplo, acaba a especialidade e tem que decidir se quer ir para o privado, se quer ir para o público, ele vai ter duas alternativas. Uma alternativa é ficar no SNS, onde provavelmente ele vai ter um horário mínimo de 52 horas por semana. O horário do médico é 40 horas, mas tem que fazer obrigatoriamente mais 12 horas extraordinárias por semana, até um limite legal que o Ministério tem vindo sempre a tentar aumentar através de remunerações suplementares. E depois, portanto, ou seja, é uma pessoa que trabalha... Eu acho que poucas pessoas imaginam o que é trabalhar 52 horas por semana ou mais, sobretudo numa altura em que nós muitas vezes falamos da semana de 4 horas, de 4 dias, não é? Portanto, ou seja, nós pomos como ideal uma semana de 4 dias para uns e depois temos uma semana de 7 dias bem preenchidos para outros, não é? Portanto, ou seja, eles têm que escolher entre esse modelo e entre o modelo em que num privado, e repare, e uma das coisas que, aliás, o Sr. Bastonário falou e que é muito importante são as urgências. As urgências é um trabalho muito pesado, sobretudo porque não há nenhuma regulação das urgências em Portugal. As urgências em Portugal são como não deveriam ser nunca. E podemos falar disso mais tarde. Mas, basicamente, o médico tem que escolher entre um horário muito, muito elevado, um salário relativamente baixo, uma vida de todas as horas preenchidas só para a sua profissão, com menos oportunidades de ter família, ter outras atividades, etc.,
E depois a outra escolha é ir, por exemplo, para uma instituição privada, onde pode ter um horário de 35 horas ou menos, em que tem tempo para a família, em que não faz urgências. Muitos médicos saem do SNS com o único intuito de não ter que estar de noite a trabalhar daí para a frente. Portanto, e comparando estas duas coisas e com perspectivas de carreira que são muito baixas, não é difícil perceber porque é que eles vão escolher uma coisa e não vão escolher a outra. Já não faz sentido a minha próxima pergunta, que era o que é ser médico no Serviço Nacional de Saúde? Ser médico no Serviço Nacional de Saúde é precisamente isso. É preciso também olhar um bocadinho para o aspecto histórico, não é? Porque os médicos da minha geração eram médicos em que tinham, de facto, alguma atividade privada residual, complementar, mas que, no fundo, assumiam que iam ganhar pouco dinheiro porque tinham a maneira de compensar a questão salarial noutros sítios. E aquilo não era uma atividade pro bono, porque tinham o seu ordenado, mas era uma atividade que faziam em função, digamos, do bem público, não é? Mas as coisas vieram-se a alterar e, sobretudo, há uma questão geracional. A geração dos 30 e poucos anos não coloca em que, para elas não é atrativo ser um João Semana, ser um indivíduo que dedica toda a vida à sua profissão, que não tem tempo livre, que não tem tempo para ir a um espetáculo, que não tem tempo para fazer férias, não pode descansar e, portanto, não nos podemos admirar que os mais novos optem muitas vezes para ir para o privado e emigrar. E há aqui uma outra questão que eu também quero chamar a atenção, que é, para mim, é um bocadinho uma encenação falarmos sempre e estarmos sempre a dizer que não é só uma questão remuneratória que é importante para os profissionais e depois vimos falar da formação, da investigação, etc. Hoje em dia, alguns grupos privados dão formação tão boa ou melhor aos seus profissionais e também fazem investigação. Portanto, aquela questão de dizer o médico não vai para o privado, mas em contrapartida está no público e pode fazer, isso é completamente falso, não é? Portanto, eu diria que, de todas as razões que os médicos têm para fazer as suas opções, a questão remuneratória é aquela que vem em primeiro lugar. É equilibrar. Bom, eu sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde. Acho que quando dizem que o Serviço Nacional de Saúde é uma das conquistas de 25 de Abril, eu estou totalmente de acordo. E, portanto, sempre defendi os privados como elemento complementar. A situação presente não é a situação que eu defendo, não era a evolução que se deveria pretender. Eu lembro-me da última campanha eleitoral que eu disputei, ou na anterior, já não sei, o Dr. António Costa dizia ele quer privatizar tudo, ele quer fazer não sei o quê, lembra-se bem da campanha, completamente errado. Eu acho que já está demais. Agora, não acho que se deva tirar os privados por uma questão ideológica e fica só o público a servir mal. Isso é que não pode ser. Eu, para tirar os privados, tenho que pôr o público a fazer bem. E os dados que foram colhidos, não é, apontam, mas uma aceleração enorme do papel dos privados no Serviço Nacional de Saúde, ou digamos então no Sistema Nacional de Saúde. Por exemplo, repare, consultas no SNS nos mesmos 10 anos subiram 14%. Consultas no SNS, 14%. Nos privados, o que é que compara com 14%? 75%. Uma brutalidade, está a ver? Nos últimos 10 anos. Internamentos no Serviço Nacional de Saúde caíram 12%. Nos privados, aumentaram 21%. Portanto, é claro que o Estado está, de certa forma, não se está a desresponsabilizar, porque o Estado depois tem de pagar aos privados os serviços que os privados prestam às pessoas. Mas é algo que, sinceramente, eu acho que seria desejável o contrário. Seria o Estado ter uma política, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, que prestasse os serviços que deve prestar à população, estou de acordo com o que está na Constituição da República, universal e tendencialmente gratuito. Também não era verdade quando diziam, queremos pôr a pagar, e não sei. Nada disso, tudo conversa de campanha. Aquilo que, sem hipocrisia, é efetivamente reforçar o Serviço Nacional de Saúde, ver aquilo que eu há bocado disse, a questão tem de haver desperdício. Tem de haver desperdício com o volume de dinheiro que cresceu e que... Aliás, na política, agora vamos ter uma peça dos políticos, a tendência, veremos se dizem muito ou pouco, mas a tendência é dizer falta dinheiro. Eu diria assim, não é? Porque hoje está à vontade. Não falta dinheiro nenhum. Não falta dinheiro nenhum. Vamos otimizar aquilo que estamos a gastar.
e depois de otimizar aquilo que estamos a gastar, é que nós vamos ver se falta dinheiro ou não falta dinheiro. Claro que falta sempre dinheiro, porque queremos sempre fazer mais. Mas para aquilo que neste momento estamos a fazer, eu estou convencidíssimo que há ali uma margem. E já me falaram em 20%, não quero ser tão drástico, mas há uma margem significativa de desperdício. Com uma gestão correta, este dinheiro que se está a aplicar daria para muito mais. Agora, parece um problema qualquer. Pega-se num balde de dinheiro, mais dinheiro para cima do Serviço Nacional de Saúde. Assim nunca chega e o contribuinte vai pagando, não é? E falamos exatamente dessa dimensão orçamental, porque já começou a discussão do orçamento do Estado. Os partidos não abrem o jogo sobre linhas vermelhas, mas todos são unânimes. É preciso valorizar as carreiras na saúde e o foco são os recursos humanos. O NAU foi ao Parlamento ouvir os partidos sobre as principais preocupações. O diagnóstico está feito. A saúde é um dos principais problemas do país e aqui no Parlamento os partidos dividem-se nas soluções, mas todos dizem que não se trata apenas de falta de dinheiro. A saúde é uma parte importante para este governo e é uma situação de mais difícil resolução porque ficou para trás durante estes 8 ou 9 anos. Se nós pensarmos bem, se recuarmos uns anos atrás, nós neste momento, o que foi deixado ao governo do PS, da Aliança Democrática, é uma situação muito mais complicada do que aquela que existia em 2015. O orçamento da saúde aumentou muito nos últimos anos e nós resolvemos um problema de suborçamentação crónica que o SNS tinha nos últimos anos. Temos dito que, independentemente de alguns acertos que estas medidas às vezes podem acarretar, o que é fundamental agora é reorganizar. E eu penso que dentro daquilo que é o enquadramento global que existe, este orçamento deste ano não será muito diferente do ano passado, mas não sei se será ou não será maior, como é evidente, esta questão ainda está em discussão. Além de faltar dinheiro, o que mais falta é que haja uma verdadeira reforma no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, coragem política, que é isto que este governo necessita. Eu não creio, enfim, a nossa visão da Iniciativa Liberal é que não é apenas uma questão de recursos, porque na verdade a despesa aumentou consideravelmente nos últimos anos, despesa corrente, faltou a despesa de capital. No orçamento deste ano, a saúde é o segundo maior ministério com mais de 15 mil milhões de euros, só ultrapassado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. À esquerda pede-se que este dinheiro seja usado no SNS e em salários. Os recursos do Serviço Nacional de Saúde sejam mobilizados para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde e não para entregar aos grupos privados. Não faz nenhum sentido. É isso que seja a acontecer? É o que está a acontecer. Nós temos sido críticos disso. Os últimos orçamentos, mais de 50% do orçamento para a área da saúde era canalizado para privados e, portanto, no nosso entender, isto é uma falta de eficiência do próprio orçamento do Estado, estar a pagar aos privados para fazerem coisas que o próprio público pode fazer. É preciso negociar carreiras e salários decentes para os profissionais de saúde, para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos. Isso é urgente. Esse problema já vinha de trás e tem-se agravado. E a pergunta que se faz sempre é, e há dinheiro para isso? Claro que há dinheiro para isso. Repare, o Governo quer dar uma borla de 500 milhões ao ano às empresas milionárias, à banca, à grande distribuição, às elétricas. Porque nós não nos podemos esquecer que mais de metade do orçamento da saúde muitas das vezes vai para pagar os serviços que são prestados no privado, vai precisamente para a subcontratação. Uma das bandeiras do governo é a garantia de médico de família para todos, uma tarefa difícil, com meta até 2025. É uma questão difícil, como a Sra. Ministra da Saúde já disse, é a questão mais difícil dentre das várias questões que temos que resolver naquilo que é o acesso aos cuidados de saúde, a parte de cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos, pensamos que vai ser e vai ser seguramente mais fácil de resolver. Agora, esta questão dos médicos de família, temos que ter aqui uma prioridade à cabeça, que também já foi falada, que é, em primeiro lugar, todas as pessoas consideradas mais frágeis têm que ter médico de família atribuído. Há cerca de 1,7 milhões de portugueses sem médico de família. Nós temos que combater isto. Nós temos que atribuir a todos os portugueses médico de família. Isso é uma promessa do governo, acredita que vai ser cumprida? Eu gostaria que fosse cumprida, mas por aquilo que tenho estado a assistir, acho que vai ser muito difícil. Na verdade, nós temos mais problemas nas urgências hospitalares este ano do que tivemos o ano passado. E por isso, em vez de planos muito pomposos, com medidas com nomes redondos, o que precisamos é de enfrentar o principal problema do SNS. E o principal problema do SNS é a dificuldade em fixar recursos humanos. Acha que se olha para a saúde ano a ano?
Pior do que isso, olha-se para a saúde, notícia a notícia. Portanto, sai uma notícia que a urgência pediátrica fechou, tenta-se resolver esse problema. Sai uma notícia que os médicos já excederam as horas extra, tenta-se resolver esse problema. O Governo tem neste momento em prática um plano para a saúde que pretende, entre outros tópicos, diminuir tempos de espera. O orçamento volta a ser negociado em setembro e, apesar das divergências, há confiança numa aprovação das contas para 2025. Se nós não tivermos um orçamento aprovado, o que eu julgo que não irá de todo acontecer, por vários motivos que podemos explicar, eu penso que seria sempre mau para quem ficasse a governar e, portanto, nesta perspectiva, é importante que haja aqui, de facto, um bom senso, uma prudência da parte de todos os partidos políticos, no sentido de que o Governo possa, de facto, governar e cumprir aquilo que prometeu aos portugueses. Dr. Rui Rio, o orçamento da saúde é o segundo mais alto, afinal, do Governo. Afinal, há dinheiro. Não. Hoje não é bem assim, não é bem assim. Isto agora já nos tira da saúde e traz-nos para as finanças. Isso não é assim. É evidente que, se nós quisermos aumentar os impostos, há sempre dinheiro. Melhor, também não há sempre dinheiro, porque já estão numa escala tal que começa a afetar o crescimento económico e depois a coisa entra pela janela e aí sai pela porta ou vice-versa. Mas, por exemplo, na questão dos médicos de família, outra coisa que eu não percebo, como economista, não percebo. Os médicos de família aumentaram nos últimos 10 anos em 50%. Há mais 50% médicos de família do que havia. No entanto, há mais de 1 milhão de pessoas, eu já ouvi diversos números, mas há mais de 1 milhão de pessoas sem médico de família. E aqueles que têm médico de família, eu também acho que o médico de família tem gente a mais. Também não conseguem recorrer com essa facilidade ao seu médico de família. E depois, que é para mim, que é a parte... Pronto, é o indicador pior disto tudo, no fundo. Nós temos a carga fiscal que temos. Nunca na história de Portugal se pagaram tantos impostos quanto se pagam agora. O agora não é este ano. Não sei se este ano está um bocadinho menos do que o ano passado, um bocadinho mais. Nesta época, nunca se pagou tanto. Apesar disso, o dinheiro que damos, através da carga fiscal que damos para o Serviço Nacional de Saúde, não chega, porque nós temos depois de ter o seguro de saúde. Há 3,5, eu andei a ver, não sei se o número é exatamente 3,5 milhões de portugueses, mas é um número dessa ordem que cresceu, porque quando eu estive a estudar isto para outros efeitos, eram menos. 3,5 milhões de portugueses que têm um seguro de saúde, porque apesar dos impostos que pagam, o Estado não lhes presta o serviço devido. E aí é mesmo o Estado não presta, eu tenho que pegar no meu seguro de saúde e ir com o meu seguro de saúde numa instituição privada para ter a consulta, para ser operado, seja o que for, porque senão fica à espera 4 anos, 5 anos, 1 ano, depende do tempo que for. Demais. Não é? Como nós sabemos, e às vezes em situações, problemas oncológicos, quer dizer, quem não tem dinheiro, não tem seguro de saúde, fica à espera. Quem tem, gasta o que tem para tentar salvar a vida, como é evidente. E, portanto, há aqui estas dessintonias que eu, sinceramente, não entendo e atribuo desperdício, gestão ineficiente, produtividade descontrolada, falta de fiscalização, tudo isso. E depois um dado, ao contrário, que é o envelhecimento da população. E eu compreendo que o envelhecimento agrava. Mas nós tivemos sempre velhos. Os velhos de hoje têm 80, 90 anos, os de antigamente tinham 70, nós tivemos sempre velhos. Hoje com um peso maior, é certo, mas não acho que o envelhecimento e o preço dos tratamentos justifique toda esta disparidade que aqui se tem visto. Professor Eduardo Costa, como é que se explica esta disparidade de que fala o Dr. Rui Rio? Não, de facto, isto sinaliza um problema de falta de gestão. Ou seja, nós, de facto, ao longo dos últimos anos, e citou os 65% de crescimento do orçamento do SNS, nós não estamos 65% mais doentes do que aquilo que estávamos há 10 anos atrás. E, portanto, de facto, não deixa de ser impressionante que o orçamento do SNS tem sido sistematicamente reforçado, mas nós continuamos com problemas crónicos, e do ponto de vista financeiro, continuamos com problemas crónicos que persistem também ao longo de muito tempo. Uma suborçamentação crónica, apesar do orçamento ser reforçado, gastamos todos os anos mais do que aquilo que estava inicialmente orçamentado. Deixa-me só meter um parênteses, fora a dívida a fornecedores. Que era o meu próximo ponto. Exatamente. E ainda soma a dívida. Que é a maior parte desta fatia, não é? Que é um valor substancial. É um valor substancial. E, portanto, de facto, isto sinaliza que há um problema de gestão.
e é verdade que há modelos de gestão alternativos que podem ser pensados, mas nós temos que falar claramente sobre a forma como gerimos as unidades do SNS para permitir garantir que aquele dinheiro que estamos a colocar a mais no SNS, e bem, mas que é efetivamente bem gasto e que consegue trazer os resultados que fazem sentido. Mas eu queria acrescentar duas ou três notas telegráficas. Uma em relação aos seguros de saúde. De facto, nós tivemos um aumento substancial das pessoas com seguros de saúde. Em 2000 era 14% da população que tinha seguros de saúde, hoje 34% da população com seguros de saúde. Mais do que duplicou. Ainda assim, os seguros de saúde representam uma parte muito pequena do financiamento do sistema de saúde. Eu tenho 34% da população com seguros de saúde, mas gasta pouco. Porquê? Porque as pessoas que gastam mais, que são as pessoas mais velhas, mais doentes, tipicamente não têm um seguro de saúde. O que as coloca, de facto, entre a espada e a parede no acesso aos cuidados de saúde, e isso é um problema. E depois, não deixei de achar curioso, na peça houve várias vezes referência a um dado que não corresponde inteiramente à verdade, que é o facto de mais de metade do orçamento do SNS vai para o setor privado. Isso não corresponde à realidade. Ou seja, quando olhamos para os dados, nós temos o orçamento do SNS, são 14 mil milhões de euros, portanto um valor muito substancial, 14, 15 mil milhões de euros. 15 mil milhões de euros, sim. Dos quais, em 2022, que é o último ano para o qual nós temos dados sobre a distribuição, sobre por onde é que vai o dinheiro do SNS, 71% ficam naquilo que são hospitais públicos, centros de saúde, etc. E, portanto, temos os restantes 29% que vão, de facto, para o setor privado. Mas o que é isto do setor privado? Porque nós falamos do setor privado e pensamos nos grandes grupos privados. Dos 29% que seguem para o setor privado, cerca de metade é nas farmácias. Ou seja, a comparticipação do medicamento que o utente vai à farmácia e que o SNS paga é a despesa pública que vai ter ao agente privado. Portanto, a não ser que queiramos nacionalizar a rede de farmácias, é uma despesa que faz sentido. Parece-lhe uma boa ideia. Isso é uma decisão política e eu não estou aqui de todo para... Mas em termos económicos, faz sentido? Haverá certamente argumentos a favor e argumentos contra. A mim parece-me que neste momento é uma discussão que não se coloca em cima da mesa. Há outras urgências. E da esquerda à direita nunca ouvi ninguém a falar sobre a nacionalização das farmácias. O SNS gasta mais 37% e o utente gasta mais 24% nestes últimos 10 anos. Portanto, o esforço do SNS é maior, mesmo assim o utente gasta mais 24%. Compara lá a inflação atrás que eu falei, 18%. Não é? E deixe-me dar um último ponto que me parece muito chocante, tendo em consideração o SNS gratuito, tendencialmente gratuito e universal. Nós somos dos países da OCDE que mais exigem pagamentos diretos das famílias no momento da prestação de cuidados de saúde. Ou seja, por cada 100 euros que o país gasta em saúde, 30 euros saem diretamente do bolso das pessoas, no momento em que vamos à farmácia, no momento em que vamos ao setor privado, o que quer que seja. O que significa que as famílias portuguesas são muito desprotegidas financeiramente no acesso aos cuidados de saúde. E isso é um problema que nos devia preocupar. É tendencialmente oneroso. Como é que isso se combate? Combate-se pensando aquilo que é onde é que as famílias estão a gastar dinheiro e qual é que é a proteção adicional que queremos conferir. Por exemplo, se temos uma grande parte desta despesa que é feita através da parte não comparticipada dos medicamentos nas farmácias, uma hipótese é rever aqueles seus modelos de comparticipação. Muito recentemente, aliás, surgiu uma nova iniciativa do Governo que, salvo erro, aumenta a comparticipação para 100% para os idosos beneficiários do complemento solidário para idosos. Sim, foi bem aprovado, sim. Portanto, este tipo de medidas pode contribuir para aliviar um pouco aquilo que é a desproteção financeira, porque, de facto, apesar de termos muitas pessoas com seguros de saúde privados, essas pessoas fazem uma despesa muito significativa, porque quando vão ao setor privado, o seguro cobre parte, mas não cobre a totalidade. Dr. Pedro Escada, e aqui ouvimos também falar sobre os médicos de família. No próximo ano, portanto, estamos a 6 meses de 2025, a meta do Governo seria ter médicos de família para todos os portugueses. Não vai ser cumprido. Eu acho que a história e, digamos, o otimismo de governos anteriores mostra que um governo novo não consegue fazer coisas radicalmente diferentes, porque cá está. Isso tem a ver com a retenção de profissionais, tem a ver com os próprios privados vão buscar os médicos de família, porque continuam a ter, também querem ter os seus médicos de família. Com as aposentações. E também com as aposentações. Eu queria acrescentar uma coisa que tem a ver aqui com um bocadinho com a ineficiência e os gastos no SNS e que nem sempre as pessoas veem. Muitas vezes diz assim, eles gastam demais de maneira que não aproveitam aquilo que lhes dão. Eu acho que, aliás, o Sr. Bastonário disse, isso tem a ver tudo com coragem e com gestão e organização das coisas. Eu vou dar um exemplo concreto para ser mais explícito em vez de falar em conceitos mais abstratos. Na região de Lisboa e Val de Tejo, portanto no sul, comparativamente, porque é diferente na região centro ou na região do norte, há muita falta de anestesistas nos hospitais públicos. O que significa que existem muitas equipas cirúrgicas disponíveis para operar até no seu horário normal de trabalho e não
no âmbito da atividade do SIGIC, que é fora do seu horário. Cá está. E quando falamos fora do seu horário, é para lá das 52 horas que as pessoas já trabalham, ainda querem que façam SIGIC para... Portanto, não havendo anestesistas significa que há muitas especialidades que têm cirurgiões disponíveis para operar, mas não podem operar porque o Estado não lhes confere as capacidades para operar. Então, quais são as soluções? É externalizar, ou seja, é conduzir esses doentes para hospitais ou do setor privado ou do setor social. Portanto, a nós que estamos no SNS, custa-nos muito ver que, no fundo, dizem que nós somos ineficientes e que, portanto, como não damos conta do recado, os nossos doentes vão para o setor privado, quando nós estamos lá para fazer as coisas, é quem organiza, quem toma decisões. É difícil para quem está desse lado ouvir essas críticas? É muito difícil porque nós fazemos o máximo para produzir o máximo, fazer o máximo de operações e não há cirurgiões que não queiram fazer o máximo de operações e depois o que nos dizem é que neste mês vai haver não sei quantos cortes de tempos operatórios porque não há anestesistas. E quando, por exemplo, a minha instituição devia ter pelo menos mais 20 ou 30 anestesistas, os conselhos de administração muitas vezes vêm falar connosco muito satisfeitos a dizer que nós vamos contratar mais 3 anestesistas. Portanto, há aqui uma dimensão na gestão que eu acho que tem que ser... O problema da saúde é a gestão. Eu acho que o problema na saúde é a gestão e, como bem disse o bastonário, coragem política para mudar radicalmente muitas coisas. E saber, eu posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Ver se me conseguem, provocatória. Temos mais ou menos um minuto para terminar, portanto vai ser provocatória QB. E isto vem em socorro do tal desperdício que eu falo. Porque é que há hospitais com determinados indicadores e outros comparáveis com indicadores muito piores? Porque é que o Hospital de São João, no Porto, tem muitos melhores, por isso é que é provocatório, muito melhores indicadores, por exemplo, que o Hospital de Santa Maria em Lisboa, e são comparáveis? Eu vou-lhe dar uma resposta daquilo que eu tenho em conhecimento concreto. Só muito recentemente, nós muitas vezes falamos da evolução do SNS, só muito recentemente é que o SNS começou a ter, e de uma maneira completamente assimétrica, de hospital para hospital, sistemas de recolha de informação e dados capazes de dar dados corretos e reais. Muitas vezes, alguns dados, eu não estou a dizer que é o caso do Hospital de São João, que é um hospital perfeitamente idóneo. Nós vemos muita, digamos, cosmética de números a ser apresentada, em que nós depois temos a noção que nada daquilo corresponde a coisas reais, não é? Dr. Pedro Escada, professor Eduardo Costa, Dr. Rui Rio, obrigada pela presença nesta informação privilegiada, que termina sobre a saúde e já a seguir à NAU todas as noites com o Mário Carneiro. Boa noite, até amanhã.